Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs, meus amigos e minhas amigas do Facebook. Hoje eu vou contar um caso para vocês que, parecendo muito simples, na verdade revela o poder de Jesus, do nome de Jesus, a autoridade que ele possui em nosso planeta, que ele governa e é o responsável. Eu vou confessar para vocês, quer dizer, vou confessar, não, estou confessando, né? Que eu nunca, nas minhas dificuldades, me dirigi não, invoquei Jesus, o nome de Jesus, em minhas dificuldades. Nunca. Eu sempre invoquei Deus. E atualmente até o meu anjo da guarda, né, principal, Mahasiá, como eu já falei para vocês em outros vídeos. Estou meio resfriado. Ontem eu peguei uma friagem na moto sem casaco, o nariz ficou escorrendo um pouco. Mas, continuando, eu nunca invoquei o nome de Jesus em minhas necessidades. Eu sempre me dirigia direto a Deus. Certo? Mas eu tenho um caso para contar para vocês quando eu morava na Tijuca. Eu morei 6 meses na Tijuca aguardando um apartamento que estava resolvendo problema de documentação, né? Era um inventário para depois eu revender, né? Então eu tive que aguardar esse tempo nesse apartamento, que é na Marechal Trompovski, não sei se vocês conhecem. Na Marechal Trompovski. E o apartamento ele ficava a um quarteirão da Conde de Bonfim. A um quarteirão. Tinha Conde de Bonfim, tinha um quarteirão com bares, algumas atividades comerciais. Aí tinha uma avenida principal mais interna, né? Principal mais interna, que eu digo porque era paralela a Conde de Bonfim, né?
E exatamente na esquina do outro lado, eu morava na esquina do outro lado desse quarteirão da Conde de Bonfim. E ali havia uma encruzilhada. Existia uma árvore no meio da encruzilhada, né? E a encruzilhada, que é a Marechal Trompovski indo em direção à Conde de Bonfim, e aqui passando essa avenida que atravessava a Marechal Trompovski e formava no meio aqui, onde tinha a árvore, a encruzilhada, né? Ali é uma encruzilhada, é o cruzamento de 4 ruas, né? Muito bem. Eu não entendo, eu nunca estudei a macumba, o candomblé, que são as religiões que costumam fazer oferendas, né, para os seus santos, né, seus pretos velhos, seus pais de santo, mas sempre em troca de um trabalho que esses espíritos que recebem as oferendas teriam que fazer, certo? Esses espíritos, eles não são superiores. Eles se chamam espíritos errantes. Por que errantes? Porque eles já morreram, estão desencarnados, muitas vezes não têm consciência disso, ou então permanecem na crosta da Terra, presos aos seus bens materiais e perecíveis adquiridos durante a sua existência, sua última existência terrestre, né? Porque eu digo a última porque na penúltima nós já perdemos tudo, né? Porque nós só levamos as virtudes celestiais. É a única coisa que nós levamos são as nossas virtudes. O resto, tudo fica aí. Muito bem. Então, eu não entendia nada disso. Tá? Eu já até procurei saber, andei estudando o budismo, o hinduísmo, em que ambos acreditam
uma reencarnação, mas não vem não vem ao caso aí. Não sei se vem, até que vem. Então, o que aconteceu nesse meu apartamento? Eu já era espírita, porque eu me converti ao espiritismo aos 22 anos. Mas eu não era fervoroso como sou agora. Entendeu? Eu me interessava, eu lia todos aqueles livros, né? Do Emmanuel, que são os principais da doutrina, porque Emmanuel, ele foi o senador Públio Lentulus, tá? Da Judéia. E o rei da Judéia era Herodes, tá? Então, o Públio Lentulus era o Emmanuel, o mentor espiritual do nosso querido e saudoso Chico Xavier. E ele viveu nesse tempo, tá? Então, tem muitas coisas que não são contadas nos evangelhos apócrifos, né? E os evangelhos que correspondem à Boa Nova, né? Que é o Novo Testamento, não constam na Bíblia o que consta lá, contado por esses espíritos que viveram nessa época. Viveram na época de Cristo. Entendeu? Então, eles, tendo vivido lá, eles conhecem muito bem a história. Tá? Muito bem. Então eu li aqueles livros, né, que era... O que eu mais gostei foi Há 2000 anos atrás, né? Para você ver, olha, 2000 anos atrás, eles contando a história do como ela era há 2000 anos atrás. Tinha também o Ave Cristo, né? Tinha todos da mesma época, todos relatos da vida naquela época, né? Tinha também o 50 anos depois, tem o Renúncia, tem o Paulo e Estevão, que é a história de Saulo de Tarso, né? De atual Paulo de Tarso. E eu gostava muito daqueles livros. E era o que eu fazia apenas. As minhas atividades
era me sentir muito atraído pelas histórias, né, do tempo de Cristo. Claro, isso me atraía muito. E eu, quando pegava um livro daquele para ler, era um problema sério, porque eu dava um jeito de ler até no trabalho. Quando davam sopa, o livro estava sempre ali do lado para me continuar a leitura. Eu gostava muito, mas não era fervoroso. E nem tão estudioso da palavra divina como eu estou hoje em dia, né? Tanto que eu faço o meu culto do lar diariamente, de domingo a domingo, e todo dia, no mínimo, eu faço uma publicação. Certo. Mas muito bem. Então eu estava morando lá na Tijuca, na Marechal Trompovski, na esquina da encruzilhada. E eu tinha um cachorro. Eu gosto muito de animais, principalmente o cão, não, o cachorro, porque ele interage muito mais com o dono do que os gatos, por exemplo. Né? Os gatos são mais independentes, eles se preocupam mais com eles do que com o dono. Enquanto que o cachorro, ele dá vida pelo dono, né? Dá vida pelo dono. Os cachorros são fantásticos, né? Eu já vi uma cena na televisão em que... não, foi ao contrário. Deixa para lá. Vamos dar continuidade aqui. Então, eu estava dentro de casa assistindo televisão com a minha mulher, com a minha companheira. Estávamos no quarto. E o cachorro, você sabe como é o cachorro, não? O cachorro, ele não se isola, ele é muito engraçado. Ele quer ter o controle de tudo, entendeu? Ele controla tudo. Eu já reparei que um cachorro, ele procura uma posição para ficar dentro da casa em que ele consiga observar o dono, a dona e o espaço da casa. Eles procuram posições determinadas para isso, entendeu? Mas nós estávamos no quarto e ele estava lá com a gente. Muito bem. De repente, eu comecei a ouvir um latido muito forte, muito alto e insistente. Era o meu cachorro, que, se eu não me engano, se chamava Dolly. O nome daquele refrigerante, eu gostei desse nome. Ele chamava-se Dolly. Aí eu fui ver o que estava acontecendo. Levantei da cama, quando eu olhei, o Dolly,
ele estava exatamente naquele parapeito assim que divide o quarto, né, a parede do quarto, da parede da sala, né? E ele estava nesse parapeito, não é parapeito, estou sabendo qual o nome disso. Parapeito é mais para a janela, né? Mas, enfim, ele estava naquela divisão ali, latindo muito alto, com medo, excitado, e olhando na mesma direção. A direção era quase perto da entrada da cozinha. A sala tinha uma mesa, né, de jantar e tal, não sei o quê. E depois vinha a cozinha. E ele estava olhando exatamente por cima da mesa de jantar, mais perto da entrada da cozinha, para a entrada da cozinha. E ele estava lá, uau, latindo a beça, e ninguém fazia ele parar de latir, e ele latia olhando sempre para o mesmo lugar. Ele latia sempre olhando para o mesmo lugar, né? E eu disse, o Dória tá maluco. Aí, Antônio, o Dória tá maluco, cara. Que será isso? E ele, uau. Aí eu me lembrei que ali tinha uma encruzilhada. E que ele poderia estar vendo um espírito dentro da casa dele. E estranho, tanto para nós quanto para ele. E ele estava defendendo, então, a casa, né, que o cão protege, né, a casa. Aí veio na minha cabeça, eu olhei em direção para onde ele estava olhando e disse assim, sai daqui em nome de Jesus agora. Meus amigos, que pena que a gente não vê os espíritos como eles vejam, né? Eles veem, né? Que eu, pelo menos, não vejo nada. Eu tenho muita intuição, inspiração, sussurros, orientação. Já aconteceram algumas coisas que eu vou contar para vocês. Preciso de tempo, porque é complicado. E eu preciso também pensar em como contar as coisas para vocês, né? Mas, na verdade, eu não estou fazendo isso. Eu estou simplesmente agindo assim. Eu tenho que fazer esse vídeo. Esse vídeo já está atrasado, eu já estou querendo fazer ele há muito tempo. Eu tenho que fazer. Por exemplo, hoje de manhã, eu fiz, parece que 2 publicações. Uma no YouTube
e outra no Facebook. A mesma publicação nas duas plataformas, né? Nas duas redes. E eu não ia voltar para fazer o vídeo. Eu estava pensando em ir ao shopping, porque está meio chuvoso e tal. E depois ir à reunião espírita aqui dos Trabalhadores de Jesus, que no domingo é às 6 horas da tarde. Às vezes eu vou. Eu não tenho ido muito porque as palestras quase não me acrescentam mais nada. Entendeu? Porque eu vivo assistindo vídeos no YouTube de palestras espíritas, de estoicismo, né? Filosofia estoica, né? Dos gregos. Assisto também, porque tem vídeos muito bonitos hoje em dia, ainda mais que nós estamos em vias de regeneração, né? Acontecendo tanta coisa no mundo. Então, tá cheio de vídeos bonitos e falando coisas motivacionais para levantar a gente, né? Soerguer a gente. Então, está escorrendo meu nariz direito. Então, eu quase não tenho ido às reuniões públicas porque as palestras não me têm acrescentado quase nada. E eu prefiro muito mais assistir uma palestra na televisão, onde eu posso ir, voltar, seguir e ver o ponto que eu quero, repetir, assistir de novo e tudo mais. Você aprende muito mais do que numa reunião espírita, né? Em que a coisa vai ser dita só uma vez, e se você pegou, pegou, e se não pegou, não pegou. Vai. Se preocupe em pegar o resto, né? Então eu ia toda semana, todo domingo. Pelo seguinte, porque a minha companheira na época, ela era evangélica e eu espírita. Só que eu sou um espírita aberto. Eu entro em qualquer lugar. Entendeu? Eu entro numa igreja católica, eu entro numa igreja evangélica, eu entro num candomblé, eu entro em qualquer lugar. Entendeu? Mas ela não. Ela queria se apegar só na igreja evangélica. Tá? Porque, inclusive, ela não era uma pessoa estudiosa que se interesse em acompanhar
né? A ciência, por exemplo, as descobertas da ciência, né? Porque o espiritismo anda de mão dadas com a ciência, né? Espiritismo é ciência, filosofia e religação com Deus. Mas ela não estava aberta a essas novas ideias. A mente dela não estava aberta. Estava estagnada, né? Eu digo estagnada. Estava estagnada há 2000 anos atrás. Entendeu? Que é o que acontece com essas religiões, tanto a evangélica quanto a católica, né? As outras eu não posso falar tanto, mas elas estão estagnadas. Elas pararam no tempo, elas não evoluíram. Entendeu? Elas não se preocuparam em se aprofundar e dar novas interpretações ou reais interpretações do que está escrito na Bíblia. Porque o que está escrito na Bíblia precisa de interpretação. Não se pode levar ao pé da letra. Você tem que buscar a verdade das mensagens da Bíblia, entendeu? Buscando interpretá-la através de outros recursos disponíveis para isso. Muito bem. Então eu fazia o seguinte: eu ia na minha reunião espírita, que era às 6 horas, e a dela era às 7 horas, ou 7h30, 7h30, era 7h30, por aí. Aí a reunião espírita tinha 50 minutos e levava mais meia hora aí para tomar um passe, que nem sempre eu tomava, mas se você tomar um passe, daí a reunião já dura 1h30, mais ou menos, né? Porque você tem que esperar muita gente para fazer o passe. Porque quase todos tomam um passe, entendeu? Quase todos. Então, dava tempo para eu sair da minha reunião e ir na reunião dela. Não importava, não. E chegava lá, cantava os louvores evangélicos que eles estavam cantando e tocando no violão, né? Eu participava. Eu buscava a boa parte.
aquilo que não entraria de jeito nenhum na minha cabeça, que eu não aceitaria, eu deixava de lado, mas aproveitava a boa parte, entendeu? Pois é. Então, o Dolly estava latindo lá. E eu já falei para vocês, né? Quando eu disse, sai daqui em nome de Jesus agora, o cachorro calou na hora. Ele se calou na hora, olhou para o local assim, mas percebeu que não tinha ninguém, não tinha mais ninguém nem nada. Ele se acalmou e voltou para o quarto, para junto da gente. Entendeu? E aonde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no poder que tem o nome de Jesus. Não é mesmo? Eu sempre ouvi em músicas gospel, em cantos evangélicos, né? Esse nome tem poder. O nome de Jesus tem poder. E eu nunca havia utilizado o nome dele, né? Mas imaginem a autoridade, o respeito, né? Que essa entidade que apareceu para o Dolly demonstrou pelo nome de Jesus. Ele demonstrou um temor, né? Um respeito. Não sei mais que sentimentos esse espírito tem em relação a Jesus. Mas respeito ele teve na hora. Ele sumiu na hora. E acabou-se a história. Acabou-se a história. Entendeu? Acabou-se a história. E é isso que eu queria contar para vocês. Tá? E eu vou chamar esse vídeo, né? Eu vou chamar de Em Nome de Jesus. Não vou dizer o poder de Jesus, não. Em nome de Jesus vai ser o nome do vídeo. E a história, eu acho que está contada aí, porque como eu digo para vocês,
Eu não planejei nada, eu não planejo nada. Eu sento, faço uma oração e começo por queridos irmãos, queridas irmãs, meus amigos no Facebook, minhas amigas e etc. É assim que eu faço. Então, eu espero ter sido feliz nessa explanação e acabo aqui tenham um bom final de semana, mas não deixem de refletir sobre isso, né? Porque isso é real. Isso é real. O que eu estou querendo dizer? Se você consultar no Google sobre a sensibilidade do gato e do cachorro, né, no caso. Não sei se outros animais também têm, mas eu acho que todos eles têm uns sextos sentidos, digamos assim, né? Porque, por exemplo, existem manadas de búfalos, por exemplo, lá na Ilha do Marajó, né? Não, existem animais que fazem jornadas homéricas imensas, né? Instintivamente em busca de alimento ou fugindo de algo que eles estão sentindo que está para acontecer, entendeu? Os animais são muito sensíveis. Eles são muito sensíveis. Então é isso, gente. Que pena que nós não somos como eles, né? Quer dizer, de repente, somos, porque todos somos médiuns, né? Uns com maior intensidade, a sua mediunidade, mais completa, mais diversificada, e outros menores, né? Em sua capacidade mediúnica. E, além do mais, a mediunidade ela tem que ser desenvolvida, né? Isso para a gente, porque para os animais não. Já está desenvolvida neles, né? Porque eles não evoluem, né? Quer dizer, eles não evoluem assim como a gente. Eles não estão evoluindo, eles não evoluem espiritualmente. Eles evoluem organicamente, digamos assim, né? Então, gente, eu vou parar por aqui. Tenham uma boa tarde, um bom final de domingo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e fiquem com Deus. Ok?